cidadãos, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar associação de resistores. Nós temos associação em série e associação em paralelo. Eu posso ter uma terceira situação em que eu misturo as duas associações, chamada associação mista. A associação em série tem uma característica que a corrente elétrica ela é constante. Ou seja, aqui eu tenho um fio só ligado a diversos resistores. E aqui eu tenho apenas um caminho para a corrente elétrica. Tá? Já a DDP varia. Justamente é o objetivo da associação em série. É fazer a divisão de tensão elétrica. Tá? Aqui eu estou representando aqui as cargas, olha, corrente elétrica, são cargas pelo tempo, as cargas por essa carguinha aqui, uma delas, mas são bilhões de cargas, tá? Ou trilhões. Então uma carguinha só tem esse caminho, e toda vez que ela passa pelo resistor, há uma queda de tensão, tá? Então esse resistor aqui vai ter a DDP1, na hora que ele passa, diminui a voltagem. Esse resistor vai ter a DDP2, tá? Na hora que ele passa, diminui a voltagem. E esse resistor vai ter a DDP3. Quando ele passa, diminui a voltagem. Esse U total, do ponto A ao ponto B, na verdade é a soma do U1, U2, U3. Vai ser a soma das DDPs. Tá? Então aqui eu divido a tensão elétrica. Esse é o objetivo da associação em série. Eu poderia dizer também que essa associação em série é se eu estivesse ligando, se eu chamar aqui positivo no ponto A, aqui seria negativo, ou entrada e saída da corrente. Aqui vai ser a entrada e saída da corrente. Aqui a entrada e saída da corrente. Eu estou ligando o mais no menos, é como se eu estivesse ligando, por exemplo, duas pilhas, uma atrás da outra. Estou ligando mais no menos. Tá? É uma associação em série. Se um desses resistores queimar, por exemplo, não funcionam os outros. Se fosse 3 lâmpadas, se fosse uma lâmpada queimada, as outras apagariam. Eu posso trocar esses 3 resistores por um equivalente. O que é REC? É resistor equivalente ou resistência equivalente. Então esse REC aqui é resistor equivalente. Ou seja, esse resistor equivale aos 3. Tá? Posso trocar os 3 por um só. E qual que é o valor desse resistor equivalente? Basta somar as resistências. Então, se eu tenho N resistor em série, basta somar o valor dessas resistências, eu acho a resistência equivalente. Tá certo, pessoal? Olha, já a associação em paralelo, as características é o contrário da em série. A associação em paralelo, a DDP é constante. Tá? Olha, eu tenho 3 resistores. Se eu chamei aqui ponto A, eu vou ter VA. Eu tenho aqui VB, ponto B. Aqui eu posso chamar também de A e aqui também de B. Então eu vou ter os 3 resistores ligados no ponto AB. Então qual que é a DDP do resistor R1? DDP AB. Qual que é a DDP do resistor R2? DDP AB. Qual que é a DDP do resistor R3? DDP AB. Ou seja, a DDP é constante. Aqui a corrente varia. Então o objetivo da associação em paralelo é dividir o quê? Corrente. Tá? Olha, e como é que faz isso? Toda associação em paralelo tem um nó. O que é um nó? É o encontro de 2 ou mais fios. Então eu tenho um nó aqui que está encontrando 2 ou mais fios, aqui outro nó. Outro nó. E a corrente elétrica que chega aqui, ó, ela vai ser dividida. Vai dividir em corrente 1, vai dividir em corrente 2, vai dividir em corrente 3. Então a corrente que passa aqui é o I1, a corrente que passa aqui é o I2 e a corrente que passa aqui é o I3. Aqui houve uma divisão de corrente. Depois elas vão se agrupar novamente lá no outro nó. I1, I2, I3. Eu poderia pensar na ideia da carga. Se essa carguinha chegar aqui, ó, chegou aqui, o que vai acontecer? Ela chegou num caminho aqui que tem 3, chegou num ponto que tem 3 caminhos diferentes. Como é que ela faz? Será que ela vai só em um caminho? Não, ela vai dividir. São bilhões e bilhões de cargas. Vai vir carga passando aqui,
vai vir carga passando aqui, vai vir cargas passando de cá e passando aqui. Então elas se dividem em 3 partes. Então tem carga em todos os lados aqui, depois junta novamente. Então tem carga nos 3 pontos aqui. Vai ter cargas passando aqui, tá? Vai ter carga aqui também, do lado de cá. 3 cargas passando. Se uma dessas lâmpadas aqui, ou desses resistores aqui, queimar, se queimou isso daqui, os 2 continuam funcionando, diferente dos outros. Essa associação em paralelo, nós utilizamos na nossa residência, por exemplo. Se um dos aparelhos queimar, os outros continuam funcionando. Então, a nossa residência é um circuito associado em paralelo. Se fosse em série, se um queimasse, os outros apagariam todos. Tá? Já isso aqui a gente poderia ver na associação em série as lâmpadas de Natal. Às vezes tem um circuito assim, cheio de lâmpadas de Natal que uma queima, as outras apagam. Mas só uma queimou. Bem, eu posso trocar esses 3 resistores aqui em paralelo por um só, resistor equivalente. E qual que é o valor desse resistor equivalente? Olha, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistor 1, mais 1 sobre resistor 2, mais 1 sobre resistor 3, porque tem 3. Ou seja, dependendo da quantidade de resistor, o inverso da resistência equivalente é a soma do inverso dos resistores, dependendo da quantidade que tiver. Se for mista, eu vou fazer os 2, identificando cada um ao seu tempo. Eu resolvo um, depois resolvo o outro. Nós temos um caso especial aqui em paralelo, que é se eu tiver apenas 2 resistores. Em vez de tiver 3, 4, mas se eu tiver 2, eu posso pegar direto aqui o produto pela soma. Eu posso achar a resistência equivalente multiplicando a resistência 1 vezes resistência 2, dividindo por resistência 1 mais resistência 2. É muito comum a gente usar isso aqui nos exercícios. É a resistência equivalente em paralelo com 2 resistores, é o produto pela soma. Ou se eu tiver vários resistores de mesmo valor, eu vou pegar a resistência equivalente, vai ser o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores associados em paralelos. Tá? Muito bem, essas são as nossas formulazinhas. Vamos fazer exercício? Exercício 8. 3 resistores ômicos de resistências respectivas 20, 30 e 50 ohms são associados em série, como mostra a figura abaixo. Determine, letra A, o resistor equivalente, as correntes I total, I1, I2 e I3, as voltagens I1, U2 e U3 e as potências, potência total, potência 1, potência 2 e potência 3. Pessoal, vamos aos dados do exercício 8. Então nós temos aqui a associação aqui em série, tá? Eu tenho 3 resistores associados em série com uma DDP total de 200 volts. Na letra A ele pede a resistência equivalente. Como é em série, nós só vamos somar essas resistências. Resistência de 20, mais de 30, mais de 50, vai dar então uma resistência equivalente de 100 ohms. Tá? Então esses 3 resistores estão em série e o equivalente dele é uma resistência de 100 ohms. A gente verifica que sempre a resistência equivalente em série vai ser o maior valor do que os maior valor das resistências associadas em série. Olha, 100 é maior do que os 50, sempre vai ser. E o paralelo é o contrário, a resistência equivalente vai ser o menor do que o menor valor associado em paralelo. Na letra B ele pede a corrente elétrica que passa nessa associação, ele pede a corrente total e a corrente em cada resistor. Nós vimos que a corrente aqui é constante, então todos são iguais. Então se eu achar a corrente total, eu achei as demais. A corrente total vai ser DDP sobre Ré, que é a primeira lei de Ohm. Aqui, pessoal, a gente poderia verificar assim, ó, fazer um triângulo mágico assim, ó, aonde nós temos aqui a resistência, a DDP e a corrente. Isso aqui é para a primeira lei de Ohm. Se eu colocar a mão aqui na corrente, a corrente vai ser a DDP dividido pela resistência. Então a corrente total é a DDP pela resistência equivalente.
DDP total é 200, resistência equivalente é 100, posso cancelar os zeros, vai dar 2 amperes. Esse 2 amperes vale para o I total, para o I1, para o I2, para o I3, porque a corrente é constante. Na letra C, ele pede a DDP em cada associação em série. Nós vimos que cada resistor vai ter uma DDP diferente, porque a função da associação em série é justamente dividir essas tensões. Então, aplicando novamente a primeira lei de Ohm, olha o quadro mágico. Se eu colocar a mão no U, vai ser resistência vezes corrente. Então, a DDP no resistor 1 vai ser a resistência 1 vezes a corrente. Olha, então se eu pegar aqui o 20, que é a resistência vezes a corrente, que nós achamos que é 2, 20 vezes 2 vai dar a DDP, que vai ser 40 volts, 20 vezes 2. A DDP 2 vai ser resistor 2 vezes corrente 2. Olha, se eu pegar aqui, ó, 30 vezes 2, vai dar aqui a DDP 2, que é 60 volts, 30 vezes 2. E também a DDP 3, resistência 3 vezes a corrente 3, que vai dar 100 volts aqui, ó. 50 volts vezes o I, que é 2, 50 vezes 2, 100 volts. Então, essa tensão de 200 divide 40 para o primeiro, 60 para o segundo e 100 para o terceiro. Há uma divisão de tensão aí, tá? A letra dele pede a potência em cada resistor e também a potência total. A potência total é DDP vezes corrente. Nós já aprendemos o que é potência, que é a DDP vezes a corrente, é o PUI. DDP total 200, corrente total é 2, vai dar 400 watts. É que você pegando aqui o resistor equivalente, ó, ele tem uma corrente total de 2, DDP 200, 200 vezes 2, 400 watts de potência. E a potência em cada resistor, potência 1, é a DDP 1 vezes a corrente, dá 80 watts. Potência 2, DDP 2 vezes a corrente 2, 120 watts. Potência 3, DDP 3 vezes a corrente 3, 200 watts. Se eu somar isso aqui, vai dar 400 watts. Exercício 9. 3 resistores ôhmicos de resistência respectivas 12 ohms, 18 ohms e 36 ohms são associados em paralelo, como mostra a figura abaixo. Determine, letra A, o resistor equivalente. Letra B, as correntes I total, I1, I2 e I3. Letra C, as voltagens U1, U2 e U3. Letra D, as potências P total, P1, P2 e P3. Pessoal, vamos aos dados do exercício 9. Olha, o exercício 9 aqui, nós temos 3 resistores associados em paralelo. Nós temos aqui a presença de nó. Olha aqui, ó. Aqui vai ser a divisão da corrente. Essa corrente que chega aqui vai dividir em 3. I1, I2 e I3. Tá? Esses resistores estão ligados a uma tensão de 72 volts. Na letra A ele pede a resistência equivalente. Como é paralelo, eu vou pegar aqui então 1 sobre a resistência equivalente, é 1 sobre 36, mais 1 sobre 18, mais 1 sobre 12. Essa fração somada aqui, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui ficou fácil, né, porque são múltiplos aqui. Vou pegar o maior, né, o mínimo múltiplo comum é 36. 36 dividido por 36 dá 1, vezes 1 é 1. 36 por 18 dá 2, vezes 1 dá 2. E 36 dividido por 12 é 3, 3 vezes 1, 3. Se eu somar aqui, nós teremos 6. Agora, o que eu vou fazer? Quem está embaixo, eu vou colocar em cima. Olha, o Ré que está embaixo vai para cima, o 1 vai para baixo. O 36 está embaixo, vai para cima, o 6 está em cima, vai para baixo. Ou multiplica cruzado, tá? E vai ficar 36 por 6, que é 6 ohms. Então eu posso trocar esses 3 resistores por esse de 6. Olha, o resistor equivalente aqui, ele é menor do que o menor valor da resistência aqui deles aqui, ó. Menor que 6. Sempre é assim, tá? Na letra B ele pede a corrente elétrica, ele pede a corrente total e a corrente em cada um deles. Diferente da associação em série, aqui cada um vai ter um valor diferente. Quem tem mais resistências, menos corrente. Quem tem mais resistência, mais corrente. E o I total é a soma dos 3.
Nós vamos pegar aqui a primeira lei de Ohm. Lembra daquele quadrado mágico, ó pessoal? O quadrado mágico, eu tenho aqui o seguinte. Aqui é a DDP, resistência e corrente, tá? Para achar a corrente, coloca a mão aqui na corrente, vai ficar DDP dividido pela resistência. Então a corrente total é a DDP por REC, DDP é 72, REC é 6, então I total 12 amperes, 72 por 6. Para achar a corrente 1, vai ser a mesma DDP, os três têm o mesmo valor de DDP, vai ser a DDP pela resistência 1. Se eu pegar essa DDP por essa resistência, eu vou achar essa corrente. 72 por 36, 2 amperes. Então, dos 12 que chega, 2 amperes vem para cá. A corrente 2 vai ser a DDP pela resistência 2. Então, 72 dividido por 18. 72 por 18, 4 amperes. Então, a corrente elétrica aqui está chegando 12, vai 2 lá para cima, 4 aqui para baixo. E quanto que vem para cá? Corrente 3 é a DDP pela resistência 3. A DDP é 72 por 12, 6 amperes. 6 amperes. Se eu somar isso aqui, ó, 2, 4, 6, vai dar 12, vai dar a corrente total, tá? Então, a associação em paralelo é um divisor de corrente. Na letra C, ele pede a DDP em cada resistor. Aí, olha, a DDP, ela é constante, tá? Todos os resistores têm o mesmo valor, 72 volts. Na letra D, ele pede a potência em cada resistor, que é a potência total, vai ser a DDP vezes a corrente total. 72 vezes 12, 864 watts de potência. Essa é a potência total da associação. A potência 1, DDP vezes corrente 1, 72 vezes 2, olha, a corrente 1 a gente achou aqui, ó, e 1, vai dar 144 watts. Potência 2, DDP vezes corrente 2, 72 vezes 4, 288 watts. E o resistor 3, potência 3, DDP vezes corrente 3, 72 vezes 6, 432 watts. Se eu somar 432 mais 288 mais 144, vai dar 864 watts. Tá certo, pessoal? Muito bem, vamos para o outro agora, que já vou ler o enunciado. Exercício 13. Numa prática de laboratório, um aluno montou um circuito conforme o arranjo abaixo. Depois da montagem, e sabendo que a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 12 volts, qual a corrente total que entra no circuito pelo ponto A e sai pelo ponto B do circuito, calculada pelo aluno? Pessoal, vamos aos dados do exercício? Olha, nós temos aqui no exercício 13 esse circuito. Esse circuito aqui é uma associação mista. Está misturando uma associação em série e em paralelo. Olha, esse resistor R1, ele não está em série com esse não, porque aqui tem a presença do nó. Então, quando a corrente que passa aqui, ela divide. Vai ter uma outra corrente aqui e outra corrente aqui. Quando não é a mesma corrente, o que acontece? Não é uma associação em série, tá? Muito bem, só que aqui também tem, né, uma corrente, tem nós aqui. Olha, como é que eu vou fazer aqui para determinar a corrente total nessa associação? O que está evidente primeiro? O que está mais evidente aqui primeiro é essa associação aqui, ó. Esses dois resistores, o R2 e o R3, eles estão ligados aqui em dois nós, ó. Se eu chamar aqui, por exemplo, de C e aqui de D, esse R2 está ligado no ponto C e ponto D, o R3 no ponto C e no ponto D. Então, esses dois aqui, nós falamos que eles estão em paralelo. E olha, a primeira associação é paralelo, tá? Eu vou chamar aqui, então, de RP, de paralelo. Então, RP. Como é só dois resistores, eu vou chamar, então, aqui o R2 vezes o R3, olha, produto pela soma. 1 vezes 1, dividido por 1 mais 1. Tá? É um caso especial. 1 vezes 1... dá 1, 1 mais 1, 2. Então, pegando 1 vezes 1, dividido por 1 mais 1. Vai dar meio.
eu posso trocar esses dois aqui por um só. Eu vou redesenhar, olha, eu permaneci aqui, o ponto A, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, tá? Permaneceu o de 5,5. No lugar desses dois resistores, entrou agora um de meio, 0,5. E aqui embaixo permanece o R4 aqui de 2. Muito bem, o que fica evidente aqui agora? Olha, eu tenho aqui, ó, a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Então, esses dois resistores estão associados em série. Aqui eu vou chamar de RS. Está em série aqui, ó. Vou chamar de RS. Tá? Olha, essa associação em série é só você somar. 5,5 mais 0,5 vai dar 6. 6,0. Então, eu posso trocar esses dois por um só. Tá? Olha, dessa associação toda, aqui ficou assim e agora já ficou assim, ó. Então, aqui eu reduzi um resistor, aqui eu reduzi mais um resistor. No começo tinha 4, ficou 3, 2. Comecei com paralelo, série, e o próximo vai ser paralelo novamente. Esses dois aqui, ó, aqui seria o ponto A, aqui o ponto B. Esse resistor 6, que é essa associação em série, está ligado a B, e o 2 também a B. Então, associação em paralelo. Então, eu vou ter aqui esses dois resistores em paralelo. É o último, então é a resistência equivalente. Essa resistência equivalente é o produto pela soma. Vou pegar 6 vezes 2, dividido por 6 mais 2. 6 vezes 2, 6 mais 2. Vai dar 1,5. Essa é a resistência equivalente. Só que o exercício, ele pede a corrente elétrica. Bem, para achar a corrente elétrica, primeira lei de Ohm. Se eu colocar a mão aqui na corrente, primeira lei de Ohm vai ser DDP por resistência. Aí a DDP equivale 12 e a resistência equivalente 1,5. Se eu dividir 12 por 1,5, eu vou achar 8 amperes. Tá certo, pessoal?